noite, em nome de Jesus. Amém? Louvamos a Deus, queridos, pela manhã. Tivemos também um culto muito abençoado. Igreja lotada pela manhã. Glória a Deus por isso, mesmo com esse tempo muito acalorado. Mas os irmãos congregaram e também agora à noite. Agradeço pela presença de todos vocês. Talvez você esteja conosco aqui pela primeira vez. Receba o nosso abraço também, em nome de Jesus. Pela manhã eu preguei a respeito do contentamento. E preguei a respeito do contentamento nesse início de ano, porque, como eu falei pela manhã, o meu sogro, fundador dessa igreja, por algumas vezes, durante o seu ministério, ele me chamou e disse: João, nunca permita que a igreja viva o descontentamento. Ele quis dizer de maneira inversa: trabalhe, se esforce, para que a igreja possa manter o contentamento. E de manhã, nós trabalhamos sobre isso. Trabalhamos sobre dois aspectos, duas dimensões. A primeira delas, mostrando que o contentamento faz parte de uma revelação da parte de Deus. Ou seja, ele não é natural em nós. Ele não é uma disposição comum para o ser humano, que não tem essa tendência do contentamento. Ao contrário, tem uma tendência de rebaixamento, de tristeza. Não é? Então, o apóstolo Paulo, lá na carta aos Filipenses, a carta da alegria, né? Capítulo 4, especialmente dos versos 10 a 16, ele fala a respeito desse contentamento e como nós desvendamos esse segredo do contentamento na nossa vida, não é? Disse pela manhã, portanto, que há uma dimensão de revelação da parte de Deus, mas essa revelação, ou seja, essa infusão da alegria, do contentamento em nós, ela se dá à medida que nós caminhamos, à medida que nós colocamos o pé, né, na senda, nesse caminho para o qual Deus nos tem chamado, e à medida que nós caminhamos por fé, Ele vai trazendo esse entendimento e enchendo o nosso coração de alegria, fazendo-nos entender, em segundo lugar, essa outra dimensão, não é, queridos, que o nosso contentamento não depende de uma questão circunstancial, se ela está boa ou ruim, ou seja, se ela está ruim eu estou mal, se ela está boa eu estou bem, mas depende exclusivamente de encontrarmos a nossa alegria no Senhor, independentemente de todas as coisas. Você pode dizer amém para isso? Tratei sobre isso. Você que precisa desse contentamento, e todos nós precisamos, a igreja do Senhor precisa, busque essa palavra ali no canal do YouTube da igreja, e você vai poder reviver então essa palavra que é muito importante e cujo conteúdo nós devemos nutrir, não é? Para que a gente viva a nossa espiritualidade da maneira mais precisa possível, conforme a vontade do Senhor. E agora à noite, eu queria tratar especialmente de um verso, não é? Em que Jesus, mais uma vez, ele traz uma resposta direta para uma situação específica, mas, por outro lado, olha aqui para mim, uma resposta direta para uma situação específica, mas, por outro lado, subjaz ali, naquela palavra do Senhor, um ensinamento espiritual que é universal, portanto, que não é apenas para aquela situação que ele viveu, mas que atende as nossas vidas até o dia de hoje. É sobre isso que eu queria tratar com os irmãos. O título que eu dei, A Hora é Agora. Você pode repetir isso comigo? Ok. Então, para que você não fique apavorado aí desde o início, né? Ou se sentindo forçado a fazer alguma coisa imediatamente, nós vamos entender o que Jesus quis dizer quando Ele fala a respeito disso. Vamos lá, para o texto sagrado, queridos. Evangelho de João, agora, capítulo de número 7. Amém, queridos? Pode colocar o texto. E eu vou ler aos irmãos os 8 primeiros versos desse texto, ok? João 7. Se você tem sua Bíblia, abra e mantenha ela aberta, ok, queridos? Mantenha ela aberta. E se você tem seu tablet, o seu celular, a Bíblia no celular, use também. Só peço que você mantenha no modo avião, né? Porque sempre que entra uma mensagem, a tua cabeça voa, né? E você sai do foco aqui. Então é um momento sagrado, um momento de compartilhar aquilo que nós temos de melhor, que é a palavra de Deus. Passadas essas coisas,
Jesus andava pela Galileia, porque não desejava andar pela Judéia, visto que os judeus queriam matá-lo. Olha aqui, Jesus chamado do Galileu, portanto ele nasce na Galileia. Havia aquele conceito da elite religiosa de Israel, pode vir coisa boa da Galileia, pode ter algum Galileu que seja alguma coisa aproveitável. E a Judéia, né, já tinha um relevo muito mais diferenciado do que a Galileia, que era mais plana. Então Jesus se mantinha na Galileia, porque a sua fama já estava trazendo problemas para ele. Já estava sendo questionado por aqueles ortodoxos judeus que passaram a ter um interesse especial para, inicialmente, já anular, não é? Ou pelo menos rebaixar aquilo que ele estava fazendo entre o povo. Por isso que o texto mostra isso, não é? Visto que os judeus queriam matá-lo. E a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, irmão, é a festa das cabanas, é o Sukkot, ok? Hebraico, uma das 3 principais festas dos judeus, somadas a outras festas. Então, o judeu tem mais de 20 festas importantes, mas 5 muito importantes e 3 das principais. E então ele estava durante a festa dos tabernáculos, ela estava próxima, pode seguir. Então os irmãos de Jesus, irmãos de sangue, viu, irmãos? Não é irmãos de fé, não. Por mais que haja um movimento aí dizendo que Jesus nunca teve irmãos para poder manter a virgindade perpétua de Maria. Maria concebeu a Jesus virgem, concebida pelo Espírito Santo, mas depois conviveu com seu marido, né, e teve pelo menos 6 filhos, porque fala dos seus irmãos e das suas irmãs no plural, não é? Então os seus irmãos se dirigiram a ele e disseram: deixe este lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos, agora ele está falando dos discípulos de Jesus, vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Era o que disseram os irmãos. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Então Jesus lhes disse: o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Vocês para a festa, eu não vou, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Então o texto mostra que os irmãos de Jesus, concebidos por José e Maria, não criam nele. Você sabe que Tiago era meio irmão de Jesus, meio irmão porque ele foi concebido pelo Espírito, e ele se converte depois, se torna realmente aquele maior líder da igreja de Jerusalém, ao lado de Pedro e João. Mas enfim, os irmãos não criam nele, disseram: vai para lá, já que você faz tanta coisa surpreendente aqui, vai para a Judéia, porque lá é que pega, lá é que você vai ficar famoso, não aqui na Galileia, a qual eles não dão importância, mas para a Judéia sim, ali em Jerusalém sim, você vai se tornar conhecido. Jesus diz: olha, eu não vou, porque o meu tempo ainda não é chegado, mas o tempo de vocês já é presente. É nisso que eu gostaria de focar de maneira especial, no verso de número 6. Volta lá, no verso de número 6. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Ali o segundo verso. Então Jesus lhes disse, vamos lá, irmãos: o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. Ok? Eu tenho uma outra versão que diz: para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é certo. Então, essa é uma palavra, repito, que diz respeito à participação dele na festa dos tabernáculos. Ele diz: eu não vou, porque o meu tempo não chegou. Ou seja, ele está falando, não está falando de um tempo escatológico, do final dos tempos, mas ele está falando de o tempo do seu martírio, o tempo da sua morte. Não era o tempo de Deus ainda para que ele pudesse se entregar numa cruz pelos nossos pecados. Mas ele diz: o tempo de vocês está sempre
presente, o tempo de vocês sempre é oportuno. Então não posso considerar, e evidentemente que o texto em seguida mostra isso para a gente, que essa palavra de Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno, diga respeito apenas à participação dele na festa. Mesmo porque, se você consultar o texto e avançar alguns versos, você vai ver que ele foi às escondidas. Depois que eles vão, ele vai e participa de maneira não pública, de maneira não notória naquele local. Mas, entender, portanto, que não se trata somente aqui, mas algum sentido nisso. Principalmente por conta da diferenciação das palavras, do tempo dele e do tempo nosso. Há uma diferenciação no original, daquilo que ele fala, o meu tempo e o tempo de vocês. Então isso é muito importante, queridos, porque ele está explicando ali a prudência de Jesus, ciente de qual seria a sua hora, ou seja, o momento determinado da sua crucificação. E ele se recusa a ir, no primeiro momento, abertamente, a chegar, pode voltar, por favor, pode voltar o slide. Ele se recusa a participar publicamente com seus irmãos, justamente por conta dessa prudência que ele estava tendo naquele momento. Então, esse verso em tela, esse verso 6 que nós lemos aí, ele de fato destaca a sabedoria de Jesus de não se expor prematuramente, equilibrando fé e prudência, né? Pois ele sabia que não era o tempo certo para a sua morte. Indicava, portanto, que o tempo que interessava a ele era o tempo que era governado por Deus na sua vida e não pelo seu próprio desejo. E é aí, meu irmão, minha irmã, é aí que se encontra esse conteúdo subjacente nessa palavra, que não aparece no texto de maneira objetiva, mas que nos traz ensinamento, o ensinamento disso. Qual é o tempo de Deus e qual é o nosso tempo? Qual é o kairos, como costumamos dizer, que o texto expressa, e qual é o cronos? Qual é o tempo certo de Deus para as nossas coisas e qual é o tempo cronológico que nós devemos atender? Isso diz respeito, portanto, no tempo cronológico, aquelas demandas que a gente tem que dar conta todos os dias. E essas demandas existem, elas são inevitáveis. Você vai ter que dar conta dessas demandas no teu dia a dia. Por outro lado, o que Jesus está querendo, de maneira indireta, através desse jogo de palavras, o meu tempo e o tempo de vocês. Ele faz um jogo de palavras. Não é a primeira vez que Jesus faz isso. Ele faz em outros momentos também. Judeu faz muito isso também, por sinal. Esse jogo de palavras, o meu tempo e o tempo de vocês. Só que com sentidos diferentes, né? Então, o tempo de vocês, o tempo crônico, você pode fazer a qualquer momento. Pode agir a qualquer momento. Eu não posso. Mas ele está querendo nos ensinar que nós também, apesar de termos o nosso tempo cronos, as demandas para tratar do dia, como é que a gente lida com a vontade soberana de Deus? Como é que a gente lida com o tempo de Deus para a nossa vida? Ele está dizendo que assim como ele tinha o tempo de Deus para a vida dele, e isso ia incorrer no cronos, no tempo certo em que a coisa ia acontecer, como é que nós lidamos? Não só, como é que nós tratamos? Como é que a gente prioriza as demandas que a gente tem no dia a dia e a vontade soberana de Deus para nós? Esse é o lance. Isso é o lance. Esse é o conteúdo principal, portanto, dessa palavra. Não é? E o que Deus pretende, o que Deus quer definitivamente, é que a gente comece a viver não apenas a resposta que a gente tem que dar para as demandas do dia. Você tem que trabalhar, você tem que tomar banho, você tem que cuidar dos filhos, você tem que estudar, você tem que lavar louça, você tem que arrumar isso e aquilo. Não tem jeito, nós temos que dar conta disso, né? Mas principalmente, queridos, que a gente comece a viver dentro desse plano dele. E esse texto nos indica algumas coisas nesse sentido. Mas, como o texto não é tão objetivo, eu vou recorrer ao texto de Efésios, quando o apóstolo Paulo trata sobre essas questões. Por quê, irmãos? Porque uma das coisas mais difíceis para a gente é aceitar mudanças.
não é natural para a gente aceitar mudanças, ainda que a vida tenha uma dinâmica, a gente resiste muito a isso. Você pode não acreditar, mas tem gente que tem tanto receio ou tanta dificuldade de mudar, que prefere permanecer numa situação ruim, porque ela imagina, inclusive, que qualquer mudança possa piorar. Ela está insatisfeita com aquela situação, mas ela não tem ousadia, ela não busca, ela não tem energia, não só espiritual, mas psicológica mesmo, para buscar algo diferente daquilo que ela está vendo. Irmãos, eu não estou teorizando aqui, eu vejo isso acontecer constantemente na vida de tanta gente. Não tem aquela ousadia, não tem energia, não tem propósito, e ela se acomoda numa situação, e eu não estou falando numa situação material apenas, às vezes é numa situação íntima, né, numa condição que ela vive agora, porque ela imagina não só o esforço que ela vai ter que fazer, e vai ter que fazer esforço. De manhã, quando eu falei sobre contentamento, eu desconstruí aquela ideia de que contentamento é algo que flui. Flui nada, queridos. Às vezes flui uma alegria, mas às vezes flui uma profunda tristeza. Nós somos meio bipolares se a gente ficar dependendo do que flui ou do que não flui. Contentamento, o apóstolo Paulo ensina, e eu disse isso amanhã, é algo que se aprende. Ele diz, aprendi a estar contente. Aprendi. E eu faço um link aqui com essa palavra da noite, queridos, porque nós temos que aprender a empreender as mudanças da nossa vida, porque isso não vai fluir, não é próprio da gente querer mudar. A nossa tendência é a acomodação, a nossa tendência é a letargia, a nossa tendência é deixar como está. Porque a gente sabe que qualquer mudança vai exigir energia em várias direções. Quem está comigo entendendo isso, diga amém. Amém, queridos? Então, amados, nós vemos isso. Pessoas insatisfeitas com a situação que estão vivendo, precisam mudar algo substancial nas suas vidas, queridos, mas não têm atitude. E por isso mesmo, acabam não tendo tempo de qualidade que elas precisariam na sua vida, para lidar com os seus familiares, com os seus entes queridos, para tratar daquilo que ela gosta de fazer na vida, e não aquilo só que ela precisa fazer na vida. Irmãos, Jesus está dizendo, o meu cronos não é, agora o tempo de vocês é agora. A hora é agora. E quando eu digo a hora é agora, meu irmão, não fique apavorado aí, dizendo, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, preciso levantar daqui e começar a fazer as coisas. Bom, pode começar hoje, mas quando ele está dizendo a hora é agora, ele está dizendo, está à disposição, está liberado. Essa mudança você pode começar a empreender a qualquer momento, hoje inclusive. E o desafio que eu trago para os irmãos é isso, a hora é agora, repita isso comigo. Não precisa se levantar aqui do culto, sair para agitar, isso, aquilo, mas entenda, o tempo eu tenho na mão, é uma dádiva, e se você quiser ir mais no sentido bíblico, é uma mordomia que você deve exercer, é algo que te foi dado, o Senhor te concedeu esse tempo está nas tuas mãos, o que você está fazendo com ele? Você está deixando a vida levar? Você está deixando que as demandas te consumam de tal forma que você considere que você não tem ação sobre isso. Não, eu estou sendo empurrado por aquilo que são as necessidades que eu tenho que dar conta. Não. Você vai dar conta das tuas demandas. Você pode dizer amém para isso? Mas você não vai perder de vista o foco principal, o propósito principal que Deus tem estabelecido para a vida. Só que você precisa ter definição disso. Você precisa ter definição de qual é esse foco, qual é o propósito. Você precisa buscar. Não é algo que vai fluir. Você precisa receber de Deus, amados, por revelação, por intimidade com Ele, porque Ele é vivo e Ele fala. Você pode dizer glória a Deus? Ele vai te dar paz no coração. Quando Ele assentar na tua mente, no teu coração, qual é o elan principal, qual é o movimento principal, qual é o propósito principal que Ele tem para a tua vida. Eu tenho propósitos secundários na minha vida, eu reconheço isso.
estudei a vida inteira arte, vocês sabem disso. Desde os 9 anos de idade, eu tinha envolvimento com as artes, e até 54 anos de idade, né, meu mestrado, meu doutorado na Unicamp, ele é sobre arte, né, tem um recorte específico, um projeto de pesquisa específico, mas não vem o caso, mas é envolvimento com arte. Se eu não tivesse um chamado da parte de Deus para pregar o Evangelho, eu sei o que eu estaria fazendo, né, mas esse é um propósito secundário na minha vida hoje. Eu tenho total tranquilidade e paz para não exercer essa área na minha vida, não prioritariamente. Eu continuo trabalhando também nessa área, mas não prioritariamente, porque eu tenho um propósito, e esse propósito me dá paz, esse propósito me dá senso de direção, esse propósito me dá senso de missão. Amém, amados? Então é disso que se trata. Você não vai deixar de atender as tuas demandas, ou então propósitos secundários na tua vida, mas Deus tem que te revelar algo, que é aquilo que movimenta você existencialmente, que vai dar sentido para a tua vida. É isso que Jesus, subliminarmente, aqui nesse texto, está propondo para a gente. É o que ele está falando. O único roteiro certo que a gente deve seguir é o propósito de Deus que Ele estabeleceu para a nossa vida. Amém, amados? Eu quero não ser, essa introdução um pouco longa, mas eu não quero ser exaustivo aqui com os irmãos, mas tratar algumas coisas segundo aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina, e porque o texto aqui de João, ele apenas levanta a bola, né? Mas o apóstolo Paulo teologiza em cima disso, o apóstolo Paulo teoriza em cima disso. Então a primeira coisa, nós vamos ler lá em Efésios capítulo 5, os versos 15, né? E quando nós lemos aqui: portanto tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. Você vai voltar um slide, porque o que o apóstolo Paulo nos ensina, dentro desses 3 passos, irmãos, para a gente dar conta, né, do tempo que nos é dado, a primeira coisa é andar prudentemente. Repita comigo isso. Amém? Ou seja, você sabe para onde você está indo? Ou você está sendo empurrado? A vida está te levando. Pastor, você não sabe, as minhas demandas são muito grandes. Eu tenho muitas tarefas, eu tenho muita coisa para cumprir. Todos temos, irmãos. Todos temos. Uns mais, outros menos, é verdade. Mas todos temos demanda. A questão é perguntar: para onde eu estou indo? Quem pergunta isso não é só cristão, irmãos. Até muitos não cristãos têm essa questão como uma das principais da sua vida. Sabe, teve um pintor simbolista, parceiro do Van Gogh em algum momento da sua vida, chamado Paul Gauguin, viveu um bom tempo da sua vida no Tahiti, pintando, não é? E ele pintou um grande tríptico, né? Um conjunto de 3 trabalhos enormes, chamado De Onde Viemos, Quem Somos e Para Onde Vamos. Porque para muitos essa é a grande questão existencial. A filosofia, queridos, ela não dá resposta para isso, mas ela problematiza isso o tempo todo, o sentido da vida. Muita gente não está nem aí, não pensa nisso, não reflete em nada, eu sei disso. Mas no coração do homem sempre há essa grande interrogação, ou essas grandes interrogações: de onde eu vim? Quem eu sou? Para onde eu estou indo? Então, quando Jesus fala do nosso tempo, que está à disposição, Ele está falando, queridos, que nós temos uma dádiva. Nós temos um tempo de vida aqui na presente condição humana que nós vivemos. O que nós faremos disso? Muitas vezes, especialmente em 5 vezes, Jesus ele aponta através de algumas parábolas que nós recebemos algo e teremos que dar conta daquilo que nós recebemos. Queridos, entenda bem, o tempo é uma dessas coisas das quais nós teremos que dar conta. Por isso que quando a teologia trata essa questão, ela trata como mordomia do tempo. E quando ela trata de problemas a respeito do uso do tempo, ela fala a respeito da tirania do urgente, costumeiramente. A tirania do urgente é tratado dessa maneira porque a urgência é tirana na nossa vida.
e ela quer te consumir, ela quer tomar essa tua mordomia e ela quer fazer, ela quer dizer o que você tem que fazer na vida. E esse é o grande conflito que nós temos, porque se Deus tem um propósito para nós, é com isso que eu devo estar prioritariamente envolvido, ainda que eu tenha preocupações secundárias. Essa é a questão. E o urgente, ele é tirano, ele quer te consumir, ele quer te sugar para as suas necessidades. São coisas importantes? São coisas que realmente eu tenho que fazer? São, muitas vezes não. Principalmente as distrações que ele coloca na nossa vida para poder sugar esse tempo que nós temos. E você não exerce a mordomia. Você não exerce a capacidade dada por Deus para você, de você dizer o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Você que tem que determinar isso. É você quem tem que definir isso. Então o apóstolo Paulo, quando trata, eu não posso ler o texto todo, porque a gente demandaria um tempo muito grande, mas a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala é andar prudentemente. Nós sabemos para onde estamos indo? Vamos ler o que o apóstolo escreve. Volta no texto, segue aí, volta no texto. Isso, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, queridos. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo é, não fica andando em zigue-zague. Não ande à deriva. Não ande a esmo pela vida. Eu trouxe aqui o sentido da palavra grega, como eu fiz de manhã também, né? Esse termo prudentemente, no original, ele é um termo contábil. Tem a ver com contabilidade, diretamente. Ele significa precisão e contagem acurada. Ou seja, o que Paulo está nos exortando é andarmos de maneira, queridos, nos movimentando de maneira precisa e de maneira calculada. Ou seja, aquilo que a gente faz porque a gente deliberou isso. Porque a gente decidiu fazer assim, e não de qualquer jeito. Eu não estou dizendo isso no dia a dia, na hora do almoço, não, eu estou dizendo na vida. Ou seja, o movimento, a dinâmica da nossa vida tem que ser algo absolutamente preciso e calculado. Essa é a exortação bíblica. Andem prudentemente, de maneira calculada e de maneira precisa. Não é? E ele traz isso para o sentido espiritual, advertindo que a gente não anda sem rumo nesse mundo de escuridão. Veja que no texto geral, o apóstolo Paulo fala de luz e trevas, nesse capítulo de Efésios capítulo 5. E ele diz aqui, outrora éreis trevas, agora sois luz. Ou seja, ele diz, antes vocês andavam na escuridão, agora vocês andam a partir dos olhos da luz. Amém, amados? Quem entregou sua vida a Jesus aqui já, sabe muito bem que ninguém fez a tua cabeça. Você não abraçou uma religião diferente da que você tinha antes, se é que você tinha uma religião antes. Você não abraçou uma doutrina apenas, por mais correta e lógica que a Bíblia seja. Aconteceu algo na dimensão íntima e existencial em você. Quando o Espírito Santo habitou no teu coração, caíram escamas dos teus olhos. Você passou a enxergar a vida de maneira diferente. Você passou a entender o sentido da tua vida, de onde você veio, quem é você e para onde você está caminhando. Quem honesta e verdadeiramente vivenciou essa experiência, levanta a mão só para eu saber aqui. Amém, glória a Deus. Não foi algo que te inculcaram racionalmente. A palavra foi pregada. Mas quando houve a conversão, quando houve o novo nascimento, irmãos, isso significa, queridos, não apenas uma adesão a alguma nova religião, por melhor que ela seja, mas significa que você passa a ter uma nova natureza, passa a ter novidade de vida. O Espírito Santo de Deus passa a habitar em você e você passa a ser templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Continua pecador, não é melhor do que ninguém, mas hoje você, como diz o apóstolo Paulo, não
caminha mais na escuridão, mas você agora tem os olhos da luz, que é aquilo que o apóstolo Paulo diz, querido. Então, eu tenho que me questionar diante disso, até diante da minha nova natureza. E se há alguém aqui que não experimentou uma conversão genuína ao Evangelho do Senhor Jesus, não tem ainda a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida, meu querido, minha querida, questione também. O que eu estou fazendo? Eu estou apenas perambulando, eu estou tropeçando na escuridão, eu estou esbarrando na vida, aqui, ali, e eu não tenho clareza de qual é o sentido principal da minha vida. E o apóstolo Paulo, quando prega isso, ele fala a respeito de propósito, ele fala a respeito de direção, ele fala de andar prudentemente com hábitos e ações cotidianas dirigidas por Deus. O meu tempo, disse Jesus, é direcionado pelo meu Pai. Ele sabia que não havia chegado, porque ele tinha um propósito. O propósito dele era morrer na cruz por mim e por você. Jesus não foi mártir, Jesus não foi assassinado. Ele diz, a minha vida ninguém a tira de mim, eu mesmo a dou, cumprindo a profecia de Isaías. Uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca, se entregou por nós. Você pode dizer glória a Deus por isso, amado? Ele tinha um foco, ele tinha um propósito, e foi obediente, diz a palavra, e obediente até a morte, morte de cruz, porque tinha esse propósito. Então ele nos exorta a isso. Provérbios capítulo 14, verso 15, pode virar, diz, o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Acredite em qualquer coisa. Uma hora ele crê numa, outra hora ele crê noutra. Não tem baliza, queridos, não tem, sabe, referência. Né? Mas o homem prudente, aí vem novamente aquele que anda de maneira calculada, de maneira premeditada, não é, queridos? Vê bem aonde pisa. Ou seja, quando você estiver pronto para mudar realmente a situação que você se encontra, você vai se render completamente a Deus e vai passar a analisar cuidadosamente para onde você está indo, da forma como você está andando, queridos. A gente lê em Jeremias também, capítulo 10, 23, algo correlato a isso que nós estamos falando. O homem é incapaz de traçar o rumo de sua vida. Eu sei que o homem não pode planejar o seu futuro. O que ele está dizendo é da incapacidade do ser humano, sabe, de ter um propósito divinal para a sua vida, se não for revelado por Deus. Você vai encontrar pessoas não cristãs, pessoas que não creem em Deus, que elas têm propósito. Você sabe disso. E elas têm foco. E elas caminham. E elas conquistam os seus objetivos na vida. Muitas delas. E muitas vezes nós encontramos cristãos que têm foco nenhum. Que não têm algum. Aí você diz, então qual é a vantagem de um, qual é a vantagem de outro? Queridos, a nossa vantagem, se é que a gente pode usar essa expressão, é que Deus fala conosco e nos dá a revelação de um propósito maior para a nossa vida e que nos faz feliz. Sabe por quê? Porque a vontade dele é boa para conosco. Essa é a diferença. Nosso propósito de vida não se encerra aqui. Nós temos um propósito no tempo presente, de usarmos o tempo presente, mas que aponta para uma vida eterna com Deus. Essa é a grande diferença. E é disso que o apóstolo Paulo fala. Segundo aspecto, queridos, que o apóstolo Paulo trata ali em Efésios, pode virar, queridos, é de remir o tempo. Então ele diz em Efésios 5,16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Coloca aí o slide. Remir o tempo, ou seja, usar o seu tempo com sabedoria. Nós conseguimos fazer isso o tempo todo, queridos? Ou pelo menos trabalhamos nesse sentido? Quando a gente fala em remir, o termo original aqui grego, queridos, e a gente lembra da remissão dos nossos pecados, quando a gente usa essa expressão, né? Quando ele fala em remir o tempo, queridos, ele está falando a respeito de usar de maneira sábia o tempo que nos é dado, ou a tradução melhor dessa palavra remir no grego, queridos, ela não é outra senão adquirir de novo.
Esse adquirir de novo, não é porque você vai resgatar o tempo que está perdido. Deixa eu te dizer uma coisa dura aqui, mas eu preciso dizer para você. O tempo que passou e que você perdeu, nunca mais volta. Você perdeu. Tem jeito. Sabendo disso, você tem que pensar, eu vou perder o que eu tenho daqui para frente? Mas não fica só nessa tristeza, né? Porque a Bíblia diz que um dia na tua presença, nos teus átrios, presença de Deus, vale mais do que 1000 na tenda da perversidade. Então entenda o que eu vou falar. O tempo que foi perdido não volta mais, perdeu. Agora o que Deus vai fazer com aquele que é cristão, com aquele que crê nele, com aquele que está na sua presença, é qualificar todos os dias que você vai ter daqui para frente. Amém, amados? De tal forma que um dia que você tem daqui à frente, na presença do Senhor, vai ter um sentido muito mais profundo, vai ter um sentido muito mais amplo, vai ter um significado, queridos, que 1000 dias anteriores que você perdeu, não tinham significado algum. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Então não se lamente se perdeu algum tempo. Olha para frente, seja prudente, e que você possa remir o tempo que você tem daqui para frente. Readquira o sentido, readquira o conteúdo, readquira a importância de cada dia que você vai viver na sua vida. Amém, amados? Quando você vai ficando mais, que termo que eu vou usar assim, mais maduro na vida, né? Como eu estou me tornando, né? Outro dia eu citei uma expressão aqui, eu gosto muito daqueles delicados, sabe? É assim que chama, delicado, né? Aquela coisa, principalmente o azul, que é de anis, né? É uma delícia. Eu falo essas coisas, aí na semana seguinte está cheio de delicado aqui no gabinete. Os irmãos trazem uns pacotes. Eu falei, não posso comer esse negócio, é só açúcar, né? Mas sabe, quando você pega aquele pacote de uma balinha que você gosta muito, você vai comendo, aí você percebe que está acabando, não percebe? Aí você começa a demorar um pouquinho mais, começa a curtir um pouco mais a balinha e tal. Eu estou nessa pegada aí, né? E tal, o saquinho está esvaziando, as balinhas estão acabando. Então, cada dia que eu coloco na boca, cada ano que eu passo, eu vou curtindo mais, procurando encontrar um sentido. Cada vez, é nesse sentido que eles remem o tempo. É nesse sentido. É você trazer de novo, né? Você adquirir de novo, usar de maneira mais sábia possível esse tempo, né? É disso que o apóstolo Paulo efetivamente está tratando aqui, não é? Esse deve ser o padrão de vida normal, né? Mas a questão que se levanta aqui, existe uma maneira de viver essa vida normal e a certeza de que a gente vai conseguir remir o nosso tempo? Sem sombra de dúvida, queridos. E eu parto por terceiro e último aspecto que o apóstolo Paulo nos ensina em Efésios. Vamos lá, que é conhecer a vontade do Senhor e entender o seu propósito. Pode virar, queridos. Conhecer a vontade do Senhor e entender o seu propósito. Vamos repetir isso? Conhecer a vontade do Senhor e entender. Veja o que ele diz no verso 17. Nós lemos o 15 e 16. Vamos para o 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então veja, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo está falando aqui de andar prudentemente. Calcule o teu caminho. Não vai sair por aí a esmo, fazendo qualquer coisa, aquilo que te der na cabeça, o que tiver vontade. Calcule. Não é trabalhoso isso. É um lance contábil, que é o que a palavra quer dizer. Calcule. Planeje exatamente o que você vai fazer. Eu tenho dito para os irmãos que para essa fase de 2018 para cá, eu me preparei 11 anos. 11 anos. Focado nisso. E posso estar vivendo essa realidade hoje, para a qual eu me preparei. Hoje, eu estou me preparando para outras coisas, que eu sei que eu vou viver, talvez no futuro próximo. Estou me preparando para isso. Precisa ser feito. Isso eu não fico enlouquecido com isso, ou não penso em outra coisa a não ser nisso. Estou vivendo minha vida normal. Mas, estou vivendo segundo um propósito maior. Dando conta das demandas secundárias, normal. Mas focado naquilo que é principal, que eu sei que eu vou ter que viver, se Deus me permitir,
nos próximos anos. Amém, queridos? É dessa forma. Então ele fala em primeiro lugar, não é? Andar prudentemente. Em segundo lugar, ele fala de remir o tempo. Curtir a balinha, curtir o dia a dia, encontrar sentido maior, entender que aquele dia de 24 horas que Deus está te dando, aquele mês que Deus está te dando, esse novo ano que Deus nos está dando, queridos, é para a gente sorver, é para a gente usufruir, é para a gente degustar na presença dele, amém? E Paulo ensina na sequência, né, conhecer a vontade do Senhor e entender o seu propósito. Veja que ele diz: por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. É simples isso, é entender a Deus e aquilo que Ele quer de nós. A gente fica sempre se perguntando, quantas centenas de vezes eu ouvi alguns irmãos me perguntarem: pastor, como é que eu faço para conhecer a vontade do Senhor para a minha vida? O camarada que me evangelizou, Fernando Zerbini, ele disse: João, 98% daquilo que você precisa para saber a vontade de Deus na tua vida está aqui na palavra. Amém, amados? Óbvio que aqui na palavra não está dizendo qual é o emprego que você deve escolher. Perdão, entre um e outro. Se bem que hoje em dia, quando a gente tem duas opções, né, já está muito bom. Mas enfim, não vai te dizer o nome de quem você vai se casar, não vai dizer o nome que você tem que pôr nos teus filhos, mas Ele vai te dar as balizas para todas as decisões da tua vida. As balizas, queridos, é que nem eu costumo dizer, que tem aqui na entrada do canal do Estuário de Santos. Você tem uma luz verde e uma luz vermelha, né, e o piloto ou o capitão do navio, ou então o prático, ele sabe que se ele for à direita da verde, à esquerda da vermelha, ele vai truncar o navio. O navio vai pegar o seu casco, né? Então ele tem que andar naquela baliza. Ele pode ir um pouquinho mais para cá, ele pode ir um pouquinho mais para lá, mas ele tem as balizas. Irmãos, a Bíblia são balizas, são paradigmas, são modelos. Embora não específico para a realidade de cada um de nós, mas ela vai nos indicar. Eu sei que se eu tiver que escolher entre um emprego que eu tenha que meter a mão, que eu tenha que passar por cima do outro, que vai me pagar muito mais, mas eu tenho um emprego que eu posso trabalhar honestamente, eu não vou nesse, eu vou nesse aqui. Eu tenho uma baliza até para escolher a pessoa que eu vou querer viver o resto da minha vida, que não é só pela formosura, pela beleza, pela atração que eu tenho pela pessoa, mas é um conjunto de coisas que devem ser avaliadas para a gente poder decidir com quem a gente vai passar o resto da nossa vida. Porque esse matrimônio, queridos, ele é exclusivo e ele é perpétuo. Ele é exclusivo porque é de um para outro somente, e ele é perpétuo porque até que a morte o separe. É isso que a Bíblia ensina. Então eu tenho que ser prudente, fazer uma escolha dessa. Não é? Eu digo para as meninas: entre um feinho trabalhador e um bonitinho vagabundo, escolha o feinho trabalhador, você vai ser feliz. Brincadeiras à parte, queridos. A palavra é baliza para nós. Então é disso que ele está tratando. Né? Não é, sabe, saber que especificidade a respeito da minha vida, mas o plano soberano de Deus para nós, né? E a mesma coisa com os perigos que a gente tem na nossa vida. Esses perigos podem não ser óbvios, né? Podem não ser muito aparentes, né? Porque Satanás, você sabe, ele se apresenta como anjo de luz, e algumas coisas podem parecer inofensivas, podem parecer inocentes, mas são minas espirituais. Então, conhecer a vontade do Senhor é não pisar nessas minas que vão explodir à medida que a gente embarca nesse caminho que não é direcionado pelo Senhor. Amados, o que a palavra quer nos dizer? Que o tempo que nós temos hoje é o tempo que a gente tem para mudar o direcionamento da nossa vida. É o tempo que você tem para decidir dar a virada. Eu estou pregando essa palavra porque é início de ano. E normalmente, início de ano, a gente está mais motivado, né? A ter novos propósitos, novos objetivos. Então, o que Paulo nos ensina
E aquilo que indiretamente Jesus nos disse, o tempo de vocês está disponível. Vocês têm o tempo para usar, usem. O meu está determinado pelo Senhor. O de vocês está à disposição. Usem, usem, repito, como o apóstolo Paulo nos ensina, andando prudentemente. Em segundo lugar, remindo esse tempo, usando o tempo com sabedoria. Em terceiro lugar, buscando conhecer a vontade do Senhor e entendendo o seu propósito. O tempo da mudança é hoje. Amém, amados? É difícil mudar? É. Contraria a nossa natureza? Contraria. Respira fundo, busca o Senhor. Nós vamos estar 21 dias em jejum e oração a partir do dia 19. E nós vamos terminar no dia 9 de fevereiro, quando a gente vai entregar o nosso jejum. O jejum, queridos, não é para convencer Deus de nada que Ele já não está convencido. O jejum não é para sensibilizar a Deus mais do que Ele é sensível. O jejum não é para dar conhecimento a Deus daquilo que Ele não conhece. O jejum não muda Deus, muda a gente. Amém, pessoal? E o jejum é abstinência de alimento. Eu vou parar de assistir TV 20 horas por dia. Não é isso. Você pode, juntamente com o jejum, consagrar algumas atividades na tua vida. Eu vou ter menos tempo de internet e eu vou usar um tempo maior de leitura da palavra e de oração. Eu vou cessar uma atividade que me distrai muito, né? E vou concentrar um pouco mais. Isso pode ser associado à abstinência de alimentos, mas jejum é abstinência de alimentos. Você pode se abster uma refeição, né? Ou algum tipo de alimento, como foi o jejum de Daniel, né? Você pode fazer esse tipo de coisa, mas não caia nesse erro de achar que jejum ele não implica em abstinência de alimento, porque ele é efetivamente, né? E quando você se abstém de alguma alimentação, queridos, a tua sensibilidade aumenta. Isso, desculpa usar essa expressão, mas eu vou usar porque é a melhor que eu encontro. Isso é animal em nós, né? Quando a gente está saciado, a tendência é a alcalose, é relaxar. Quando o teu organismo pede, você está ligado, você está atento. Então aproveita esse jejum, seja lá a forma como você fizer, e eu vou orientar até o dia 19 os irmãos a algumas possibilidades, né? E você principalmente que tem uma orientação médica, siga a orientação médica em nome de Jesus. Amém, amados? Não faça loucura. Siga a orientação médica. E se puder se privar de alguma forma para se dedicar à oração e à leitura da palavra, faça isso. Mas um dos grandes lances do jejum e oração é quando você concentra num propósito que você tem diante do Senhor. Sabe? Entenda que até mesmo a ciência diz que 3 semanas, 21 dias, quando alguém está realmente focado num propósito, ele muda ciclos mentais. Pessoas que estão com pensamentos ou com atitudes viciantes, ou seja, círculos viciosos na vida, quando dedicam esse período para mudar de foco, mudar de propósito, ela sai desse ciclo vicioso e passa a viver um ciclo virtuoso na sua vida. O jejum permite isso também. Mas tudo isso são consequências positivas, secundárias do jejum. A principal, queridos, é você se consagrar ao Senhor e consagrar os teus propósitos a Deus. Consagrar esse ano ao Senhor, consagrar a tua família, estabelecer, até mesmo por escrito, metas, objetivos para você perseguir durante o ano de 2026. Amém, amados? Eu tenho as minhas, já tenho traçado. Vamos ajudar os irmãos, então, nessa caminhada. Não é difícil, não é? Eu sei que muitos aqui jejuam já, né? Não tem dificuldade em fazer isso, né? Mas
já comece a preparar o teu coração e o teu corpo para esse momento em nome de Jesus. Só não vale jejuar entre o almoço e a janta, tá? E só não vale dar aquela desculpa, pastor, eu não consigo jejuar porque eu sinto fome. No início vai, queridos, mas Deus vai te dar graça para você poder entrar nesse propósito conosco. Amém, cara? Começaremos no dia 19 e vamos terminar no dia 9 de fevereiro. Convido aqueles que quiserem estar conosco a estabelecer esse propósito na sua vida. Pode colocar o último slide, meu irmão? Nós vamos repetir bem alto aí, a hora é agora. Vamos lá? A hora é agora. Aplauda o nome do Senhor, amados. Vamos.